Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vini e hoje estou trazendo o segundo episódio do Respondendo Inscritos. Como eu já expliquei em um post, eu não fiz um novo post pedindo novas perguntas de vocês, pois o segundo episódio teria mais 10 perguntas naquele mesmo post, já que no primeiro episódio eu acabei deixando muita sugestão interessante fora. Então, para compensar, eu selecionei mais 10 perguntas naquele mesmo post. E a partir do terceiro episódio, teremos perguntas totalmente novas. Sem mais enrolação, vamos lá. Pergunta do Antônio Costa. Você pretende fazer um vídeo explicando as classes de demônio em Helluva Boss e Hazbin Hotel? Sim, eu pretendo. Até porque até hoje muita gente não entende que existem os demônios nativos do inferno e os pecadores. Tipo, no passado eu já vi muita gente falando: o Mox é tão bonzinho, o que ele fez pra morrer e parar no inferno? Sendo que ele é um diabrete, ele literalmente nasceu no inferno. E também já pensei em fazer um vídeo sobre a hierarquia do inferno, pois eu já vi muita gente achando que o Alastor é o segundo mais forte do inferno, sendo que não só ele, como todos os Overlords são mais fracos que os Goetia, que os 7 pecados capitais, que a Charlie e a Lilith, além do próprio Lúcifer. Pergunta do Vinícius Game. Espera algum crossover para Helluva ou Hazbin? Bem, eu acho que todo fã das duas séries espera um crossover entre as duas séries. Até porque as duas séries são da mesma criadora e confirmadamente se passam no mesmo universo. Tanto que já vimos alguns personagens de Hazbin aparecendo de fundo em Helluva e vice-versa. O problema é que os direitos de Hazbin não são mais da Vipse, por mais que ela ainda esteja na produção, e sim da A24. Se dependesse apenas dela, nós com certeza já teríamos esse crossover. Mas como também depende da A24, apenas o tempo dirá. Pergunta do Banana com Ketchup. Você acha que tem chance do Baxter ser um dos principais na segunda temporada de Hazbin Hotel? Já que como Serpentius morreu, o Baxter poderia substituir ele. Afinal, o próprio Serpentius praticamente substituiu o Baxter. Eu acho sim possível, até porque teve algumas coisas na série principal que foram resgatadas dos conceitos iniciais. Por exemplo, a Kiki. Pergunta da Rainha Fênix. 1. O que faz as pessoas quando morrem assumirem as mais diversas formas de demônios, como mariposa, lobo, lagarto, tubarão, a aparência clássica de demônio, etc. E ainda alguns terem poderes e outros não. Os pecadores e anjos, quando morrem, vão para onde? Eles deixam de existir? 3. Existe Deus no universo de Hazbin Hotel e Helluva Boss, já que em nenhum momento é mencionado Deus? 4. Por que as asas da Veg voltaram do nada no episódio 7? 5. Por que o Angel continua no inferno? Sobre a primeira pergunta, isso vai de pecador para pecador. Tipo, alguns pecadores têm a sua aparência baseada na causa de suas mortes. Tipo Baxter, que foi vítima de afogamento, ou Alastor, que levou um tiro na testa após ser confundido como um cervo por um caçador. Só que isso não é obrigatório. O Angel morreu por overdose de drogas, e ainda assim ele ganhou um aspecto de aranha. Ou seja, não dá para saber se a morte do Serpentius teve a ver com cobras, se a morte do Vox teve a ver com uma televisão, ou se a morte do Valentino teve a ver com mariposas. Ainda mais que a senhora Mayberry morreu se suicidando por um tiro. Mas quando ela chegou no inferno, não teve nada na sua aparência refletindo isso. Ela assumiu a aparência clássica de um demônio. E lembrando, existem os pecadores e existem os nativos do inferno, como diabretes, hellhounds, sucubus, a espécie do Jazz. A maioria dos demônios baseados em lobos são hellhounds. E não, a Criminy não é uma loba, ela é uma hiena. Sobre a segunda pergunta, quando um pecador é morto no inferno, por outra causa, ele vai reaparecer no inferno um tempo depois. A única forma de matar ele de vez é por uma arma angelical. Não é à toa que tem a superpopulação e o extermínio. E aí sim, ele deixa de existir. E já vimos que anjos também podem ser mortos por armas angelicais. Sobre a terceira pergunta, Deus é mencionado sim. Os personagens dizem "Ai meu Deus" várias vezes. Além de que no episódio 4 de Helluva Boss, a Kinney repreende o Colin, dizendo para ele não usar o nome do Senhor em vão. Sobre a quarta pergunta, assim como na série do Lúcifer da DC, é porque a Veg superou o trauma e o problema dela. No episódio 4, o Husky comenta que o problema da Veg é que ela se odiava.
e tem vários motivos para isso. Como ela se considerar fraca, ela ter escondido seu passado como a exorcista da Charlie por 3 anos. E no fundo, ela não sabia por quanto tempo ia conseguir esconder o seu passado. Mas com o incentivo da Carmilla, a Veg finalmente se perdoou, o que permitiu que ela recuperasse as suas asas. As asas refletem o anjo, ou seja, se o anjo não está bem, as asas dele também não. Sobre a quinta pergunta, é porque ele ainda não atingiu a redenção. Tipo, para se redimir, o Penteus fez alguns passos importantes, como o perdão, o amor e a humildade, se desculpando por ter arruinado o paletó do Alastor, tendo cantado uma música sobre perdão com a Charlie, ter confessado seus sentimentos pela Cherry e estão dispostos a se sacrificar para salvar os seus amigos. E por mais que o Angel esteja de fato mudando para melhor, ainda falta certos passos para ele se redimir. E também tem a questão do contrato dele com Valentino. Pergunta do iCream. 1. O que você odiou/não gostou em Hazbin Hotel e Helluva Boss? 2. Qual é o seu vilão favorito de Hazbin? 3. Após o final de Hazbin Helluva, pensa em falar de outra série indie? Sobre a primeira pergunta, já falei no outro vídeo que não tem nada que eu não gosto nas duas séries. Sobre a segunda pergunta, o meu vilão favorito é o Vox, além dele ser o meu favorito dos Vis, junto da Velvet. E sobre a terceira pergunta, como eu comentei no outro vídeo, eu pretendo fazer vídeo de Ruby e estou pensando em também fazer vídeo sobre Digital Circus e Like a Daisy. E não exatamente após o fim das duas séries, até porque está muito longe de acontecer. Pergunta da Ariane Vitória. Tenho 2 perguntas. 1. Qual foi a série que você mais gostou de conhecer e achou bem interessante? 2. Qual é o seu personagem favorito de Hazbin Hotel e Helluva Boss? Sobre a primeira pergunta, como eu disse no outro vídeo, eu gosto muito das duas séries. E também gostei muito de conhecer elas. Mas eu gostei mais de conhecer Hazbin. E tem toda uma história por trás de como eu virei fã de Hazbin, ainda mais que foi algo importante na minha vida. Mas eu vou deixar essa história para outro vídeo. Sobre a segunda pergunta, como eu disse no outro vídeo, a minha favorita de Hazbin é a Cherry, agora a minha favorita de Helluva é a Millie. Pergunta do João Paulo. O que é o gato-chave do hotel em Hazbin Hotel? É a Kiki, a bichinha de estimação da família Morningstar. Pergunta do Carlos Além. 1. O Husky pode arranjar uma namorada na próxima temporada? 2. Como seriam os Egg Boys do Serpentials no céu? 3. Como o Alastor humano morreu? 4. O que você achou da voz do Husky na dublagem brasileira? Sobre a primeira pergunta, todo mundo sabe que o Husky é cego em relação a gênero. Mas lembre-se do Angel. Sobre a segunda pergunta, provavelmente a aparência dele se refletiria à aparência dos Serpentials quando ele se redimiu, mas infelizmente nunca vamos saber, já que eles são demônios artificiais. Sobre a terceira pergunta, foi confirmado que o Alastor morreu em um incidente envolvendo cachorros, na qual ele foi confundido como um cervo por um caçador e levou um tiro na cabeça. E é por isso que ele tem aquele X na testa. Sobre a quarta pergunta, ficou muito boa. Eu realmente não esperava o Mauro Ramos como Husky, mas combinou com uma luva. Pergunta do Dominic Pesce. Você acha que em algum momento da segunda temporada, o Angel vai se libertar do contrato que ele tem com o Valentino? Eu espero que sim. Assim como espero que o Husky se liberte do seu contrato com o Alastor e que o Alastor se liberte do seu contrato com a Lilith. Pergunta do Husky MLP. Minhas perguntas. 1. Que ideia foi essa do Lucifer parir a Charlie? 2. O Serpentials vai voltar pro inferno? 3. Vai ter episódio da Charlie e da Veg fazendo vapo vapo? Ai, os comentários que eu recebo. Sobre a primeira pergunta. Sobre a segunda pergunta, tomara que não. Até porque jogaria todo o plano da Charlie fora e a principal prova da redenção. E sobre a terceira pergunta, bem, eu não sou a Vipsy, né? Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que tenham gostado e até a próxima.